dia 24 de março, nós vamos ter o nosso encontro com Deus. Diga aleluia. Eu sei que você está na expectativa, que você já deve ter umas 3 vidas lá, que você está aguardando, ansioso para levar. Mas se você não tem ninguém ainda, eu queria desafiar você a orar e pedir para o Senhor. Fala: Senhor, eu não quero passar mais um encontro sem mandar uma pessoa para o encontro. Eu nasci para pregar o Evangelho, eu nasci para gerar frutos para o Senhor, para gerar filhos para o Senhor, e eu quero ser participante disso. Amém? Então ore, peça para o Senhor vai te dar um fruto, porque não é obra sua, é obra dele. Você só precisa se dispor a convidar, a falar e a pregar o Evangelho. Amém? Projeta para mim Tiago 2,14. Vamos ler até o 18. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas se alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. É isso, né? Amém. Irmãos, eu tenho dificuldade para ler aqui de pertinho, né? Eu acho que minha visão não é. Amém. Irmãos, o que Tiago está dizendo é o seguinte: se você tem fé, você precisa colocar em prática, porque o fato de não colocar em prática, na verdade, aponta para não ter fé. Uma fé que não tem resultado é uma fé inexistente. Ele fala de que uma fé morta, mas é uma fé que não existe. Toda fé existente, ela gera alguma coisa. Então, tudo que nós fazemos na vida cristã é fruto de fé. É fruto, olha, é fruto, é consequência da fé. Consequência da fé. Uma vez que eu tenho fé, eu tenho uma prática que gera um resultado. Não é o contrário, eu não faço alguma coisa para ter resultado ou gerar fé. Não, a fé me move para eu viver aquilo que eu creio, e aí por causa disso eu tenho resultado. Então, por exemplo, estamos falando de ganhar pessoas para Cristo. Eu creio que quem convence é o Espírito Santo, amém? Amém, irmãos? Mas a Bíblia não faz uma seleção, prega para aquele que tiver com a orelha vermelha, porque esse crê em Cristo. Não, a Bíblia diz que é o Espírito que convence, mas tem que ter alguém que pregue. Então, porque eu tenho fé que o Espírito vai convencer, Neto, eu vou lá e prego. Porque eu tenho fé que Deus vai agir quando eu estiver impondo a mão sobre o doente, para que ele seja curado, eu vou lá e oro, e eu vejo a cura. Mas se você não orar, Deus não vai curar. Amém? Nós precisamos ter uma atitude em relação à nossa fé. E com relação ao dinheiro, à prosperidade, é a mesma coisa. A maneira que Deus estabeleceu para que nós prosperássemos, e aqui eu não quero ficar estendendo muito, mas se você não der dízimo, não der oferta, não vai acontecer nada com você, você não vai ficar pobre, você não vai deixar de ter o sustento. O básico, Deus falou que está garantido. Todo mundo tem para comer e para vestir, tem, Deus vai te dar, mas você não quer mais? Todo mundo quer mais, todo mundo quer prosperar, e a maneira que Deus estabeleceu para nos prosperar é como? Através de uma semeadura. Diga, semeadura. Semeadura. Então, quando eu semeio, eu colho. Agora, se eu não semear, o que eu vou colher? Percebe? Aí você pergunta assim: irmão, você não tem dado o dízimo, por quê? Você não crê? Não, pastor, eu creio, mas se você crê, a sua fé te leva a um comportamento.
Se você não tem esse comportamento, é sinal de fato que você não crê. Amém? Então, nossa fé, ela produz obras, nossa fé produz atitudes, produz atos que são coerentes com a fé. Aí você fala, pô, mas eu não creio. Aí nós temos um problema mais complicado. Se você está numa igreja e não crê na palavra de Deus, venha fazer os nossos cursos de maturidade, de ceifeiros, de CTL, para você entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Mas creia, a palavra de Deus é verdadeira, a verdade está nas Escrituras, a verdade está no Evangelho. Amém? Amém, irmãos. Pode ficar de pé, venha trazer os seus dízimos, suas ofertas, venha praticar a sua fé, venha exercitar a sua fé através desse momento dos dízimos, das ofertas, em nome do Senhor Jesus.